A descoberta, há quase 1200 anos, em Compostela, na Galiza, de uma sepultura atribuída ao discípulo de Cristo, Santiago, deu origem desde então a um fenómeno de peregrinação na base de uma vasta rede de itinerários religiosos, mas também históricos e culturais, os Caminhos de Santiago. No episódio anterior da Rota das Estrelas, iniciámos a nossa caminhada pelos caminhos portugueses. Partimos de Gaia e dos seus emblemáticos mosteiros da Serra do Pilar e de Corpus Christi, para depois cruzar o Douro e chegar ao Porto, cuja catedral, desde a Idade Média, possui diversas ligações a Santiago. Cruzamos a cidade, pernoitamos no albergue de peregrinos e preparamos a etapa seguinte, que nos vai levar até Braga. Durante séculos, a principal saída em direção a norte, a partir da cidade do Porto, fazia-se pela Porta do Olival, que se abria na velha muralha fernandina. O viajante cruzava depois aquilo que é hoje a Cordoaria e chegava a este largo. É hoje a Praça de Carlos Alberto, evocando o nome desse rei liberal da Sardenha e de Piemonte, que em 1849 escolheu a cidade do Porto como o seu local de exílio e onde acabaria por falecer. Mas até aí, este era o Largo dos Ferradores, tal a concentração de artífices que se dedicavam a esta atividade neste sítio. E não era de admirar, porque com efeito daqui partiam duas importantes estradas em direção a norte. Para o litoral, é hoje, grosso modo, a Rua de Sedufeita, avançando para Vila do Conde, a Póvoa, Viana do Castelo. Mas havia uma outra estrada, bem mais antiga, que se dirigia para Braga. Era uma estrada de origem romana, uma das mais importantes do Império aqui nesta região, que ligava Olicipo, a cidade de Lisboa, a Brácara Augusta, a Braga, essa capital de uma das províncias romanas. Ora, na Idade Média, vai-se herdar muito dessa rede viária romana. E não admira, por isso, que os peregrinos que se dirigiam para Compostela continuassem a utilizar essa velha estrada, até porque passava, afinal, por aquela que era uma das principais cidades católicas da Península. A primeira cidade católica. Aliás, ainda hoje, o arcebispo de Braga se intitula como o Primaz das Espanhas, o primeiro das Espanhas. E é exatamente através dessa estrada que nós vamos iniciar a nossa peregrinação, através do mais antigo caminho português para Compostela. Ao longo da sua viagem, o peregrino da Idade Média e de épocas posteriores enfrentava muitos perigos, incluindo os assaltos, por vezes mesmo às portas das cidades. É o que se passava no Porto. Com efeito, depois de abandonar o Burgo, subia em direção ao Monte de Germalde. É hoje a zona da Lapa, repleta de afloramentos, rochedos, penedos, atrás dos quais se escondiam os ladrões. E por isso, esta era uma zona onde o peregrino deveria ir de olho muito atento, de olho vivo. E esta é, curiosamente, a origem do topónimo pelo qual é conhecida, de modo popular, a Capela do Senhor Socorro. É a Capela do Olho Vivo.
E é no interior desta capela que nós podemos contemplar aquele que é um dos vestígios mais antigos existentes no Porto, associado à devoção a Santiago e aos seus caminhos. É este cruzeiro, data de 1622, e nele podemos ver em destaque a própria representação do santo, vestido de peregrino, com o seu cajado, o grande chapelão no alto do qual se encontram as vieiras. Vieiras, esse símbolo tão ligado aos caminhos de Santiago, que de resto se encontram a toda a volta da coluna. Bom dia. Bom dia. Vem aqui um bocadinho. Obrigado. A Rua dos Mártires da Liberdade, a Praça da República, a Lapa e a Capela do Olho Vivo ficaram para trás. E agora, através da antiga Rua da Rainha, atual Antero de Cantal, avançamos para os limites da cidade do Porto. Antes, cruzamos ainda a freguesia de Paranhos, com a sua interessante igreja. A memória do passado rural deste território, durante séculos nos arrabaldes da grande cidade, está ainda muito viva em alguns dos seus velhos arruamentos, nomeadamente os que serviam para os peregrinos. Muros de pedra, pavimentos irregulares em estreitas ruelas, conduzem-nos até à fronteira do Porto, a circunvalação. Mas são caminhos que, naturalmente, se prolongam, continuam do outro lado da estrada. Deixámos já para trás os atuais limites da cidade do Porto, a estrada da Circunvalação, construída em 1895. E continuamos a trilhar esta antiga estrada de origem romana, mas que na Idade Média continuava a ser muito concorrida. Aliás, segundo a tradição, nos inícios do século XIII, Fernando de Bulhões, que ficará imortalizado como Santo António de Lisboa, também ele passou por aqui, numa noite tempestuosa, e acabou por se abrigar neste lugar. E encontramos-nos em São Mamede em festa. E, miraculosamente, no sítio que ele sim escolheu para se abrigar, surgiu um telheiro. E é por isso que este local e a capela que evoca a passagem de Santo António por este sítio se chama Santo António, Santo Antoninho do Telheiro. Mas os peregrinos atuais e do passado, para lá das tempestades, confrontam-se com outros obstáculos naturais. Entre os obstáculos naturais com que se confrontavam os peregrinos no passado, encontravam-se os rios. E por isso não admira que os caminhos de Santiago, incluindo o caminho português, esteja repleto de históricas pontes, algumas bem antigas, como é o caso desta, a Ponte da Pedra que vence o rio Lessa. E encontrando-nos nós numa estrada de origem romana, não admira por isso que também esta ponte tenha a sua origem exatamente nessa época. Mas na Idade Média, a Ponte da Pedra vai ganhar uma importância simbólica acrescida. É que quando o peregrino aqui chegava, sabia que estava já muito próximo de um mosteiro que era importante no apoio aos peregrinos. O mosteiro de Lessa do Balio, cuja torre se observa já aqui, do meio do tabuleiro. Embora as origens do mosteiro de Lessa do Balio recuem ao século X, o seu enorme protagonismo e a sua clara ligação aos caminhos de Santiago vão se alicerçar a partir dos inícios do século XII, por cerca de 1122, quando Dona Teresa, a mãe de Afonso Henriques, vai doar este mosteiro à Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém, os Hospitalários, uma ordem religiosa militar que havia sido criada pouco mais de 100 anos antes em Jerusalém, no contexto das
Cruzadas, uma ordem que vai ter uma enorme vocação para proteger os peregrinos que rumavam até à Terra Santa, patrulhando as suas vias de peregrinação e dando-lhes hospitalidade. Não deixa de ser curioso, no entanto, a implantação aqui de Lessa do Balio. Isto porque aquilo que os nossos primeiros monarcas irão fazer quando fazem doações às ordens religiosas militares é entregar-lhes territórios junto à linha de fronteira, junto aos domínios islâmicos. Era aí que interessava que eles estivessem para apoiar militarmente a reconquista. Pois bem, quando Dona Teresa faz esta doação, a fronteira do condado portucalense andava nessa altura pelo Val de Mondego, pela zona de Coimbra. E por isso percebe-se que o grande objetivo dela não é a questão militar da reconquista, mas sim assegurar aqui uma estrutura de apoio aos peregrinos, através de uma ordem que tinha essa grande vocação. Não nos podemos esquecer que Lessa do Balio se localiza mesmo junto dessa antiquíssima estrada romana que de Lisboa seguia para Braga e de Braga para Compostela. Dentro do mosteiro de Lessa do Balio, como de resto nos mosteiros da Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém, era muito evidente esta vocação desta ordem para o apoio aos peregrinos. No mosteiro existia um hospital, um espaço físico destinado a acolher os peregrinos. Um hospital no sentido medieval do termo, onde se dá hospitalidade, mas também onde se tratava das feridas e do cansaço dos peregrinos. Em todos estes hospitais havia sempre um físico, um médico, um boticário, um farmacêutico e frases especialistas no tratamento das feridas, diríamos nós dois, de enfermeiros. Mas quando hoje entramos na igreja de Santa Maria de Lessa do Balio, não estamos a observar uma construção desses inícios do século XII, mas sim o resultado de uma profunda reforma que a igreja e o mosteiro sofreu na primeira metade do século XIV. Uma intervenção gótica. Estamos, de resto, perante aquela que é uma das primeiras intervenções dessa nova forma de construir no nosso país. O gótico, a arquitetura da luz. Esta preocupação com a entrada de luz, porque, afinal, se esta é a casa de Deus e se Deus é luz, fazia todo o sentido que as suas igrejas fossem inundadas de luz. E por isso, os grandes janelões na Capela Mor, por isso, as grandes rosáceas sobre os pórticos de entrada. A intervenção gótica em Lessa do Balio ficou a dever-se a um importante balio, a um monge responsável por este mosteiro, Dom Frei Estevão Vasques Pimentel. É esta a sepultura rasa desse balio falecido em 1330. Uma sepultura muito modesta, demasiado modesta, seguramente acharam os seus sucessores, que por isso mesmo a resolveram monumentalizar, encomendando no norte da Europa, provavelmente na Flandes, uma lâmina sepulcral em bronze. Uma belíssima peça que nos apresenta em latim um texto com o elogio fúnebre de Frei Estevão Vasques Pimentel, mas que se apresenta também primorosamente trabalhada, imensos motivos decorativos, entre os quais, e reforçando esta ligação de Lessa do Balio à devoção e aos caminhos de Santiago, uma belíssima imagem do santo.
Muito obrigado. Boa viagem. As origens da paróquia da Maia recuam a épocas muito antigas, anteriores à nacionalidade. Aliás, o documento mais antigo que se lhe refere data de 1128. Trata-se de uma doação deste território à Ordem do Hospital. E não deixa de ser sintomático que aqui no templo nos apareçam antigas cruzes dessa ordem religiosa ou militar. Desse tempo primitivo existiria uma igreja românica que sobreviveu até ao século XVIII. É nessa época que essa antiga igreja vai dar origem ao templo atual, profundamente marcado pelo barroco. E é exatamente num altar barroco, aqui no arco cruzeiro, que nós podemos contemplar a imagem de um dos santos mais associados aos caminhos de Santiago, São Roque. Ele próprio apresentado como um peregrino, muitas vezes confundindo-se com a própria imagem de Santiago. Só que há algumas diferenças, nomeadamente o facto deste aqui apresentar a sua perna para demonstrar que tem feridas, chagas, tem a peste. O que a biografia do santo nos conta é que Roque é um médico do século XIV, o século das pestes, da peste negra. Ele abdica de toda a sua riqueza pessoal para se tornar num peregrino em direção a Roma e colocar os seus conhecimentos médico ao serviço do próximo, curando as pessoas que tinham contraído peste. A sua peregrinação irá demorar muitos anos e ele vai com efeito curando muita gente, até que ele próprio acabou por contrair a peste e, temendo contaminar outras pessoas, vai viver isolado para o meio de um bosque, esperando provavelmente a sua morte, mas acaba por sobreviver, porque uma das pessoas que ele tinha curado faz questão de todos os dias lhe enviar o seu cão com um pão na boca. É exatamente isso que nós podemos contemplar ali na iconografia com aquele cãozinho. E assim, Roque acabou por sobreviver, regressar à sua terra, onde toda a gente já sabia, esquecido de Roque. Mas o seu exemplo perdurou até aos nossos dias e por isso se tornou num santo padroeiro dos peregrinos, que viam nele alguém que o poderia proteger das doenças. Esse é outro dos perigos dos peregrinos, o poderem contrair doenças durante a sua viagem. E não raras vezes, em séculos passados, eles próprios eram acusados de transportar as pestes. Mas há que prosseguir em direção a norte, rumo a Braga e daí para Compostela. O percurso que trilhamos é herdeiro da velha via romana, a número 16, como seria referenciado nessa época, com base no famoso e clássico itinerário de Antonino. E por isso, continua nos nossos dias, coincidindo com a concorrida Estrada Nacional, que agora possui o número 14, percorrendo as antigas, ricas, verdejantes e cobiçadas terras da Maia. Mas é também uma região densamente povoada e urbanizada. É por ela que chegamos a um dos mais novos concelhos do país, o da Trofa. E é na freguesia de Santiago de Bolgado, que se localiza a Municipal Casa da Cultura, um espaço privilegiado na salvaguarda da memória desta região e que, entre outros motivos de interesse, guarda e valoriza importantes testemunhos dessa antiga estrada romana. Um conjunto de marcos miliários que se encontram classificados como Monumento Nacional. Deixámos já para trás há muito o vale do Rio Lessa, cruzamos as extensas e férteis terras da Maia e fomos até à Trofa. E agora estamos junto da fronteira das antigas províncias do Douro Litoral e do Minho. Estamos junto ao Rio Ave e para o cruzar vamos utilizar uma outra ponte histórica, extensa, robusta nos seus talhamares, antiquíssima. É a Ponte da Lagoncinha, uma ponte medieval que se encontra classificada como Monumento Nacional. É uma ponte que, apesar do seu desenho claramente medieval, terá alicerçado numa estrutura romana. Afinal, não estamos assim tão longe da velha via romana de Olicipo, em direção a Brácara Augusta.
Vamos cruzar o Ave e vamos entrar no concelho de Vila Nova de Famalicão. Ao longo do caminho, vamos nos cruzando com diversas povoações e paróquias que têm por orago, isto é, por santo padroeiro, o próprio Santiago. Estivemos ainda há pouco em Santiago do Bogado e agora, no concelho de Famalicão, encontramos em Santiago de Antas. É uma belíssima igreja, um imóvel classificado, que no seu aspecto atual data da transição do século XIII para o XIV. Durante muitos séculos esteve associado a um mosteiro, mas há já muito que é uma igreja paroquial. Uma igreja que no seu altar-mor nos apresenta 4 belíssimas pinturas com cenas relacionadas com Santiago, a sua missão evangelizadora, no seu encontro com Maria, Nossa Senhora do Pilar, ou então Santiago Matamoros. Mas dominando o altar-mor, encontra-se uma belíssima imagem do santo, onde encontramos a mesma iconografia que no início da etapa de hoje pudemos observar na Capela do Olho Vivo. Santiago, vestido de peregrino, com o seu grande chapelão e as vieiras, o bastão. Mas não podemos também deixar de frisar o facto de ele aqui ostentar de forma muito evidente uma Bíblia. Recordamos, afinal, que Santiago é também um discípulo e um apóstolo. Estamos a chegar a Braga e ao final desta etapa. Braga, a Brácara Augusta dos romanos. Era, de resto, uma das mais importantes cidades neste extremo do Império Romano. Mas Braga foi também, segundo a tradição, a primeira das cidades da Península Ibérica a converter-se ao cristianismo, ainda nesse tempo dos romanos. Uma conversão graças à ação apostólica de Santiago de Compostela. E por isso, ainda hoje, se designa o arcebispo de Braga como o primaz, o primeiro das Espanhas. Esta importância histórica de Braga vai-se reforçar com um grande número de relíquias que a cidade possuía de santos peninsulares. Santa Susana, São Cucufate, São Frutuoso. E por isso, Braga vai se tornar também durante muito tempo como um importante destino de peregrinação. E muitos peregrinos que rumavam para Compostela faziam questão de passar por Braga. E por isso este caminho que temos vindo a fazer é o primeiro, o mais antigo dos caminhos portugueses para Santiago. E é aqui, no Centro de Acolhimento Jovens em Caminhada, mesmo nas traseiras da Catedral, na antiga Casa da Roda de Braga, que hoje encontramos um albergue para peregrinos. E está na altura de planearmos a nossa próxima etapa. Uma etapa que continuaremos a percorrer ao longo de uma via
romana. Aquela que parte de Braga e nos vai levar até muito próximo da fronteira, até Campo do Gerês, passando por lugares incontornáveis dessa geira romana, nos concelhos de Amares e Terras de Douro. Enfim, continuamos a trilhar os caminhos da história nesta Rota das Estrelas. Bom caminho.